A Igreja Metodista Renovada é uma igreja ativa. Toda terça-feira, às 19 horas, temos o nosso Tadel. Estamos participando junto com a nossa sede de São Paulo, está sendo uma grande bênção. Às quartas-feiras, às 8 horas, temos a nossa célula pelo aplicativo Zoom. Está sendo uma grande bênção. Se você quer participar, deixe um comentário aqui embaixo que entraremos em contato com você. Às quinta-feiras, às 8 horas, temos o nosso culto online pelo YouTube. Está sendo uma grande bênção também. Às sexta-feiras, temos a nossa Vigília do Milagre, começa às 22 e acaba meia-noite, pelo aplicativo Zoom também. E de domingo, temos o nosso culto, que está sendo uma bênção às 7 horas. Eu não falei que a nossa igreja é uma igreja ativa? Agora vocês se preparam para a nossa palavra, que vai ser uma grande bênção. Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um culto online. Que bom que você está aí para ouvir a palavra do Senhor. Eu espero que você tenha tido um dia maravilhoso, que a sua quinta-feira tenha sido de grande presença de Deus na sua vida e na sua casa. Vamos ouvir mais um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje a palavra chama Recuperando Valores Perdidos em Casa, que está lá no livro de Lucas 15, versículo 8 e 9. Vamos ler? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Amém? Queridos, aqui no capítulo 15 nós vemos que tem 3 parábolas aqui que Jesus ensina sobre algo que foi perdido e foi reencontrado. As 3 parábolas falam sobre isso, que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, que é essa, e do filho pródigo. Então, o capítulo 15 fala sobre algo que foi perdido, que foi reencontrado. É uma aplicação clara de um pecador que, quando se arrepende, ele se reencontra com Deus, né? Que há muita alegria, há festa. Então são parábolas que falam sobre isso. Porém, além deste entendimento claro e específico, acredito também que tem algo mais para a gente aprender nessa parábola, que Jesus nos ensinou, sobre perdas que acontecem dentro de casa. Eu quero fazer uma aplicação agora espiritual, né, sobre o que a gente perde dentro das nossas casas. E você pode falar assim: o que eu perco dentro da minha casa? Se você for sincero com você, muitas vezes a gente perde muitas coisas dentro de casa. Muitas coisas a gente perde dentro da nossa casa, não só no âmbito material, como no âmbito espiritual, né? A gente sempre perde coisas dentro de casa. Então nós vamos falar aqui algumas coisas. Quando a Bíblia fala de uma moeda, quando a Bíblia fala de uma dracma, ela fala de um valor, fala de algo. Hoje, para a gente, quando a gente fala de uma moeda, a gente não vê uma representatividade de valor. A gente vê como coisa muito pequena, muito peculiar. Mas o contexto da época, uma dracma era referente a um dia de trabalho. Ela tinha muito valor. E quando a Bíblia fala de uma moeda, ela fala de valor. Ela fala de valores. Valores que se perdem dentro de casa. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre valores perdidos. Eu quero orar agora, vamos orar. Amado Deus, Espírito Santo, vem, Senhor Deus, testificar a Tua palavra. Senhor Deus, a palavra é Tua, tudo é Teu, Senhor Deus. Que nós, Pai, possamos nesta noite, Senhor Deus, compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa encontrar corações quebrantados, corações sedentos pela Tua palavra, Pai.
Eu peço, Pai, que Teu Espírito ministrador já vai ministrando aos corações, já vai ministrando nas famílias, ó Pai, para que tudo aquilo que o Senhor quer falar e fazer nesta noite, Pai, venha acontecer, Senhor Deus. Entregamos esse culto, essa palavra ao Senhor. O Senhor é o dirigente, Pai. Toma o Teu lugar de honra, Senhor. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Então essa mulher, queridos, ela perde uma moeda. Ela não perdeu uma dracma na rua. A palavra diz que ela perdeu dentro de casa, né? Sem querer ter saído de dentro de casa. A moeda, que nem eu disse, né? Um denário era referente a um dia de trabalho. Então ela tem mais valor do que nós imaginamos. Ali no contexto ela tinha um valor muito grande. E até hoje o Senhor fala desse valor conosco. Era um valor de um dia inteiro de trabalho. E essa perda era a perda de algo valioso dentro da nossa casa. Fala de outros valores, não só valores materiais, mas de valores que muitas vezes nós perdemos dentro da nossa casa. Como eu disse, se a gente for observar, existem coisas, se a gente for parar para pensar, existem valores que vão se perdendo dentro da nossa casa. E que se nós não estivermos atentos, vão se perdendo até o ponto de não existirem mais. E é isso que o Senhor fala conosco nesta noite, sobre valores que estão se perdendo dentro das nossas casas. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Eu sei, queridos, por experiência própria, como mulher, como mãe, como filha, que nós perdemos muitos valores dentro de casa. Muitas coisas a gente perde no convívio com os nossos familiares. Muitas coisas são comprometidas. Porque quando a gente fala aqui, quando o Senhor fala de uma dracma, Ele fala de valor. E aquilo que o valor tem a ver com aquilo que eu deposito nele. Porque não adianta, se eu não dou valor a determinada coisa, aquela coisa, eu estou dizendo que aquilo não tem valor para mim. Eu lembro de uma história de uma pessoa que era muito poderosa, tinha muitos carros, tinha vários carros. Só que essa pessoa, a história conta que essa pessoa, ela levou um amigo para sua casa, num carro assim, de grande porte, um carro que custava muito. E esse amigo chegou nessa casa, e nessa casa tinha vários outros carros. Só que nessa casa tinha um carro que estava coberto, com aquela proteção bonita naquele carro, né? E a pessoa falou assim, depois nós vamos ali que eu quero te mostrar o que eu tenho de mais valioso. E esse amigo ficou, nossa, o que será que é mais valioso ainda, né? Aí esse amigo foi mostrar o que era mais valioso. Na hora que ele descobre aquele carro, que ele tira aquela proteção, sabe o que tinha ali debaixo? Um Fusca. Aí o amigo fez uma cara tipo assim, isso é mais valioso? Ele pegou e falou assim, mas quanto você pagou nesse Fusca? Ele falou tanto, ele falou assim, quê? E ele falou assim que na hora ele falou sem pensar, ele percebeu que ele magoou aquela pessoa. Porque para aquela pessoa, aquele Fusca era algo muito valioso. Então, amados, para aquele outro homem não tinha valor aquele Fusca. Então o valor, ele é muito relativo, ele tem a ver com que eu dou valor a uma coisa. De repente você não dá valor a alguma coisa que eu dou valor. Mas nós temos princípios da palavra de Deus que são valorosos. E esses princípios não podem mudar. Esses princípios são valores que o Senhor valoriza, então tem que ser valorizado nas nossas casas também. Mas nós temos que ter essa base, que tudo aquilo que eu valorizo tem valor para mim. Aquilo que eu não valorizo não tem valor. Então isso cabe a gente, para a gente poder refletir sobre qual valor nós estamos dando. Porque o Senhor ama a família. E às vezes você pode falar assim, nossa, mas a pastora fala tanto de família. Eu amo família, queridos.
E eu gosto de falar de família, porque quando eu falo de família, eu aprendo de família. E eu tenho necessidade de aprender de família, porque eu quero crescer como família, eu quero que a minha família seja abençoada, eu quero ver alegria na minha casa. Realmente, o contexto que eu tive familiar me traz essa necessidade. Eu tenho necessidade de viver uma família abençoada. E hoje eu vejo que a minha necessidade se compara ao que Deus espera. Então, por isso que eu gosto de falar de família, eu gosto de aprender de família, eu gosto de ouvir ministrações falando de família, né? Então, quando você vê que eu falo muito sobre família, é por isso, é porque realmente eu quero aprender. Porque quando eu estudo a palavra, primeiro vem sobre mim, né? A palavra é uma espada de dois gumes. Primeiro, ela entra aqui para depois ir aí. Então, primeiro eu sou ministrada. Então, para mim é muito importante aprender sobre família. E eu creio que para você também, né? Porque a família é a estrutura, a família é o alicerce. Famílias fortes, né? Elas vencem, elas vão passar por tudo. Então, assim, o intuito nosso como igreja é crescer como família também. Amém? Glória a Deus. Aqui eu falo de valores, queridos, que foram perdidos às vezes na nossa casa. Valores emocionais. Às vezes nós perdemos valores como respeito, valores como honra, carinho, amor, paciência, valores como compreensão, valores como dedicação, como servir, valores como harmonia, paz, valores como doação de si mesmo. Às vezes eu quero que o Espírito Santo venha ministrar ao teu coração como ministrou ao meu, sobre valores que podem estar sendo perdidos na tua casa, que de repente você não estava vendo. E hoje o Senhor está aqui mostrando para nós, Ele está fazendo igual essa mulher fez, ela acendeu a lamparina. E que em nome de Jesus o Senhor possa estar acendendo a nossa lamparina, para que a gente possa estar vendo aquilo, descortinando os nossos olhos, aquilo que precisa ser restaurado, ser trazido de volta para a nossa casa, em nome de Jesus. Eu também falo de valores espirituais, valores como a oração, como o tempo com Deus, valores como a leitura da palavra, são valores como temor a Deus, fé, valores que de repente podem estar sendo perdidos dentro da nossa casa. Então esses são valores que eu quero que eu e você possamos estar pensando agora no decorrer dessa palavra, em nome de Jesus. Porque o Senhor quer tratar conosco para que a gente tenha famílias restauradas, em nome de Jesus. Muitas pessoas acham que para a gente sofrer perda dentro da família, é necessário uma influência muito grande, né? Pecados externos. Só que eu digo para você que não. Às vezes nós perdemos coisas dentro de casa que é tão sutil, é tão pequeno. Aí sim você pode comparar essa moeda. É como se fosse uma moeda da época de hoje, como se fosse uma moeda de 5 centavos. Às vezes é uma coisa pequena. Às vezes é como uma tarraxinha de um brinco que você pode perder e você acha que não é nada. Você, não, isso daí eu nem vou procurar isso não. Não é nada, queridos, na hora que você perde, na hora que você não está precisando. Só que na hora que você está descalço andando pela tua casa, se você pisa numa tarraxinha, aí você vai falar, nossa, como eu precisava ter achado essa tarraxinha antes. Né? Na hora que você está com uma necessidade daquilo, você fala, olha, como eu deveria ter procurado isso antes. Então são detalhes, são coisas pequenas. Né? A gente vê que o termo da moeda, ele nos faz não perceber tamanha dimensão que é do que se perde. Né? Essa comparação também se dá com muitos dos valores que nós perdemos no nosso lar. Aparentemente trata-se de uma moeda, mas vale muito mais do que aparenta.
Então, queridos, quando fala de família, quando fala de casa, e essa casa que eu estou falando é casa espiritual, é casa física. Quando se trata disso, nada é pequeno, tudo é valioso, tudo é precioso, tudo é como se fosse uma pedra preciosa que não pode ser perdido. Em nome de Jesus. O processo da recuperação da moeda, queridos, envolve 5 atitudes que eu titulei aqui, para que a gente possa reencontrar valores perdidos na nossa casa e na nossa família. Baseando pela palavra, a primeira coisa é acender a candeia, porque a palavra diz assim: ó, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente. Então a primeira coisa é acender a candeia. Amados, nós precisamos que a luz do Senhor venha acender, para que a gente venha ter olhos atentos. Quando a gente fala de acender a candeia, ela fala que essa mulher, ela acendeu a candeia. Ela buscou mais luz do que estava o normal da casa, porque talvez havia falta de luz ali. E não é como... E como que é procurar algo no escuro? Você já tentou procurar? É muito difícil de conseguir. Às vezes, amado, nós estamos que nem com essa claridade que nós estamos aqui. Aparentemente está bom, mas se eu quero procurar algo, eu tenho que colocar uma luz maior. E você já reparou que quando você coloca uma luz, experimenta colocar mesmo a lanterna do seu celular em algum lugar. Quando você coloca uma luz muito clara, você começa a ver poeira, você vê sujeira, você vê de tudo ali. Tudo coisas que você antes não estava vendo. Então, quando a gente fala aqui de luz, fala de algo espiritual, fala de algo que precisamos reencontrar, para que haja percepção de valores perdidos dentro de casa. Eu e você não vamos conseguir perceber valores perdidos dentro da nossa casa se a gente não tiver uma visão espiritual, uma visão de Deus para nós. Porque com os nossos olhos humanos a gente não vê. Por isso que nós precisamos da luz, né, que revela tudo aquilo que nós não enxergamos. E o que é essa luz? Sei que você sabe. Qual é essa luz que nos auxilia a buscar algo que foi perdido? Essa luz é a presença do Espírito Santo. Essa luz é a palavra de Deus. Como eu disse, são princípios e valores que não tem como ser mudado. Que para dar certo, precisa desses princípios. Então, quando fala de luz, que ela procurou, que ela acendeu a candeia, ela acendeu a candeia. Eu imagino, falando espiritualmente, que é aquele momento de você se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, o que está perdido na minha casa? O que foi perdido que eu preciso reencontrar? Né? O que está precisando da luz do Senhor? O que está precisando que seja clareado aqui na minha casa? A palavra do Senhor fala lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, é luz para o nosso caminho. É aquele que nos traz direção. Amados, eu gosto muito de ouvir, quando eu falei ministrações, né, sobre família e tal, e eu falo assim, por mais que a gente sempre está tentando, a gente sempre está pedindo discernimento do Senhor, mas às vezes, queridos, ficam coisas para trás. E teve uma pregação recentemente que eu ouvi que ministrou muito ao meu coração, falando sobre perdão. E às vezes a gente fala, eu não tenho nada que pedir perdão, mas eu me coloquei ali diante do Senhor, eu falei, Senhor, se tem alguma coisa que tenha atrapalhado minhas filhas, que eu ainda preciso pedir perdão, coisa da infância. E o Senhor me trouxe, o Espírito Santo me trouxe coisas para eu pedir perdão para minha filha mais velha, a Júlia. E naquele momento eu já peguei uma caneta, já fui anotando tudo que o Espírito me falava. E coisas assim, queridos, que
coisas que a Júlia ainda não tinha nascido, coisas que às vezes você fala assim, não é tão importante, mas que se o Espírito trouxe à tona é porque é importante. Então assim, aí foi onde que eu chamei ela para conversar e fui pedir perdão, e me arrependi, e contei o porquê daquilo, porquê que eu fiz aquilo, sabe? Então assim, essas coisas são importantes que aconteçam. Essas coisas são que o Senhor traz luz para nós. Tem uma psicóloga que eu sigo que ela fala sobre isso. Ela fala assim, quando os filhos estão dando trabalho, pais costumem observar o que será que ele está querendo te chamar a atenção. Se o filho está te chamando a atenção, está dando trabalho, é porque ele está querendo chamar a atenção de alguma forma. Então é onde que a gente precisa entender o que está acontecendo. Recentemente nós tivemos uma situação que meu esposo me contou de um jovem que falou algo que me entristeceu muito o coração, porque a gente conhece a família, tudo, falou assim que não está suportando ver mais a mãe. Isso entristeceu nosso coração, porque a gente conhece ele, a gente conhece a família, Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, será que essa mãe está percebendo isso? Será que essa mãe está conseguindo ver que o filho está desse jeito com ela? E eu pedi ao Espírito Santo, falei, Senhor, revela para essa mãe isso, para que ela possa entender isso. Então, às vezes, queridas, às vezes nossos filhos, ou nosso marido, ou nossa esposa estão com sentimentos que a gente não sabe. Que a gente não sabe o que está passando no coração deles. E quando a luz vem, quando o Senhor vem trazendo para a gente, isso vem à tona. Eu me lembro também de uma ministração que uma pastora que eu gosto de ouvir também, ela falou assim que um dia ela sentou com a família e falou, hoje nós vamos ter uma reunião. E essa reunião, amados, eu recomendo, é muito bom mesmo. A gente fala assim, hoje nós vamos ter uma reunião e cada um vai falar um defeito do outro. Um defeito ou alguma coisa que incomoda no outro. Com paz, com tranquilidade, porque é para haver cura, para haver tranquilidade na casa, para haver paz, porque a gente sabe que ninguém é perfeito, que todo mundo erra. Então, indo para esse princípio, ela falou assim que reuniu a família e ela tinha 3 filhos pré-adolescentes e ela falou assim que eles estavam difíceis. E ela falou, não, eu preciso entender o que eles estão sentindo. E ela falou assim que um dos filhos virou e falou assim, na hora que foi falar dela, olha mãe, ele falou assim, mãe do céu, eu não aguento você grita demais. Ela ficou assustada, falou, grito? Ele falou assim, você grita, você não percebe? Aí ele falou assim, quando você está subindo a escada, você em vez de chegar lá no topo da escada e me chamar, você começa a gritar lá do começo da escada. Eu não gosto disso. E ela falou assim que ficou muito surpresa, porque ela nunca imaginou que isso incomodava o filho. E dentre outras coisas que aconteceu ali, que ela falou assim que ficou surpresa. Então isso é algo bom para a gente fazer dentro da nossa casa, a gente sentar com o nosso esposo, nossos filhos e conversar e falar, o que incomoda de mim, você, cada um falar alguma coisa sobre cada pessoa para que a gente venha se alinhar. Porque nem sempre a gente sabe o que o outro está sentindo. Eu me lembro uma vez, quando minhas filhas eram pequenas, eu tive uma discussão com o Luciano e a gente sentou para conversar. E eu achava, queridos, olha, eu trabalhava muito, o Luciano trabalhava muito, mas eu achava que o meu casamento era perfeito. Tinha, lógico, alguns probleminhas, mas eu achava que era perfeito. O Luciano sentou para falar. E ele começou a falar tudo o que ele tinha para falar de mim, tudo que ele não gostava que eu estava fazendo. Queridos, eu lembro que eu fiquei num conflito, eu fiquei apavorada com aquilo, sabia? Porque coisas que eu não imaginava, que meu marido, eu não sabia que ele não gostava. E aquilo, então, eu fiquei numa crise mesmo, eu não esqueço disso. Então, assim, às vezes é importante a gente fazer isso, a gente poder conversar, porque você nunca vai saber o que a outra pessoa pensa, porque é ela que pensa, não é você. Então, se a gente sentar para conversar, vai ter luz.
vai ter esse mover do Espírito em nossa vida. Então a primeira coisa é acender essa luz dentro das nossas casas, né? Talvez, que nem eu falei, talvez essa luz, talvez o que pode ter perdido na nossa casa seja a falta de perdão. Às vezes precisa ter perdão, às vezes não, um perdão é essencial dentro da família. Então às vezes o que pode ter se perdido na tua casa pode ser o perdão, pode ser a falta de comunicação. Isso é outra coisa que atrapalha muito, a falta de comunicação. Pode ser a alegria, pode ser o romantismo no caso do casal, o companheirismo, a verdade. Precisa ter verdade em nós. Né? Eu vi recentemente aquela moça Zoe falando que a mãe dela, toda vez que ela fazia um desenho que não estava tão legal, a mãe dela falava assim, olha, não está tão bom, você pode fazer melhor. E ela falou assim que muita gente criticava a mãe dela. Ela falou assim, eu hoje vejo o quanto que ela me ajudou. Porque ela falou assim, eu vejo muitos pais estarem mentindo para os filhos, falando mentira. Então ela falou assim, a minha mãe nos criou na verdade. Se algo não estava bom, ela falava, não estava bom. Agora, quando estava bom, ela falava, está bom. Então isso é importante também, a gente fazer. Nós precisamos ter disposição em servir dentro de casa. A família é um lugar, é um ambiente próprio para servir, para cuidar um do outro. O respeito. Enfim, nós precisamos de ver aquilo que precisa, aquilo que se perdeu dentro da nossa casa e pedir para que o Senhor traga a revelação, Ele traga a luz, que Ele coloque um foco de luz naquilo, para que a gente possa compreender e a gente correr atrás disso e procurar esse perdido aí até encontrar, em nome de Jesus. O segundo tópico é varrendo a casa, porque a Bíblia fala, né, acendeu a candeia e varre a casa. Quando fala de varre a casa, queridos, fala daquela... está dizendo que aquela casa precisa de limpeza. Toda vez que a gente quer conserto, a gente quer que seja alinhado as coisas, a gente precisa de limpeza. Precisa de coisas, tem coisas que tem que sair, tem coisas que tem que ir para fora. Aí você fala, mas como que sujou a minha casa? Como que entrou essa sujeira dentro da minha casa? Qual janela que ficou aberta para que as coisas viessem entrar dentro da minha casa? Que sujeira é essa que pode estar dentro da minha casa? De repente, queridos, é a televisão. Às vezes está entrando coisa na sua casa que está modulando a sua família em princípios que não são do Senhor, mas são princípios do mundo, coisas do mundo. Às vezes contato com muitas pessoas não crentes que estão influenciando dentro da sua casa. Em vez de eu e você estar influenciando essas pessoas, elas que estão influenciando a nossa vida. Isso são coisas que nós temos que observar para que sejam tirados, né? Às vezes nós nos expomos demais às coisas do mundo. Às vezes a gente não percebe que está deixando muita coisa do mundo entrar dentro da nossa casa. E a gente precisa varrer essas coisas para fora. Se quisermos reencontrar valores perdidos dentro de casa, nós precisamos nos livrar da sujeira e das coisas que entraram do mundo. E para isso nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da direção do Senhor. Nós temos que ter a atitude de jogar fora, de lançar fora, mas primeiramente, como a luz, é precisa da revelação do Senhor, para que Ele venha nos mostrar qual é aquele cantinho, né? Porque, queridos, você já reparou que quando a gente perde algo na nossa casa, muitas vezes nós não damos valor naquilo que foi perdido, porque a gente pensa, eu perdi dentro de casa, uma hora ou outra eu vou achar. Mas não é assim. Tudo que foi perdido a gente precisa encontrar. A gente tem que dar valor naquilo que foi perdido e buscar encontrar. Então a gente precisa ver aquilo que
que está sendo perdido, que entrou de contaminação, que precisa varrer para fora e colocar para fora das nossas vidas e da nossa casa. Enfim, se nós quisermos reencontrar valores que foram perdidos dentro da nossa casa, nós precisamos nos livrar das sujeiras que entrou. Nós precisamos varrer para fora tudo aquilo que entrou, que fez com que a gente perdesse valores dentro da nossa casa. Outro tópico, procurando com diligência. A Bíblia fala que aquela mulher, ela procurou com diligência, procurou, quer dizer, com esforço, com dedicação. Ela teve um empenho. Isso fala para nós sobre dedicação, sobre se empenhar. Tudo aquilo que eu valorizo, eu dou mais ênfase naquilo, né? A mulher dessa história, ela compreendeu que a busca tinha que ser diligente, tinha que ser dedicada. Então ela se dedicou para aquilo. Isso fala de disposição para nós. Deus, ele não dá nada que a gente não valoriza. Porque a palavra, por meio do profeta Isaías, a gente vê lá em Isaías 44:3 que diz assim: derramarei água sobre o sedento. Por que ele não vai derramar água sobre todos e só sobre o sedento? Porque o sedento quer água. Então aquilo que eu valorizo, Deus valoriza. A palavra do Senhor fala que nós não devemos lançar pérola aos porcos. Então, quem não valoriza, não recebe. Então, eu e você temos que valorizar a nossa família, a nossa casa, e nós temos que se empenhar para que esses valores venham permanecer e que se tiver alguma coisa que não é dos valores, nós temos que tirar para fora. Tem que ser um empenho, tem que ser algo de dedicação, queridos. Aqui fala do que nós temos que fazer. Nós temos que nos dedicar a procurar as coisas que estão fora, que estão desalinhadas, para colocar no caminho. Então, se eu e você não entender que nós temos que nos esforçar para isso, a gente nunca vai alcançar. A gente precisa ter perseverança. A gente tem que perseverar. É o que vai falar agora no outro tópico, que fala até encontrar. Porque ela fala assim, ela varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Então, ela até encontrar, queridos. Aí você fala assim, até quando eu vou viver isso? Até você conquistar. Até quando eu vou orar pelo meu filho? Até ele ser bênção. Até as coisas mudarem. Até quando eu vou orar pelo meu marido que não se converte? Até que isso aconteça. É até que, é esforço, é empenho, é dedicação, é perseverança. Nós vivemos pela fé, mas a fé, ela está alinhada com a perseverança. Nós temos que entender isso, né? A gente tem que ver que essa fé, ela tem que ser uma fé que ela move, que ela se movimenta. Lá em Hebreus 6:12 diz assim: para que não nos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Então, queridos, às vezes a promessa do Senhor, que o Senhor tem para a nossa vida, nós temos que entender que nós temos que ter fé e ter perseverança. Nós temos que perseverar, que aquilo vai acontecer. Aquilo que é para eu e você fazer, nós temos que fazer. Nós temos que ir atrás. E quando fala de restauração de família, quando fala de buscar isso que foi perdido, nós precisamos nos unir para isso. Nós temos que nos unir como família e buscar em conjunto. Agora, se você não tem outras pessoas para buscar com você, se os da sua família não têm a mesma fé que você, busque você. Seja você como essa mulher que vai buscar diligentemente até encontrar, até conquistar. Eu e você temos que ser assim, pessoas perseverantes. Nós não temos que desistir, nós não podemos desistir da nossa família, nós não podemos desistir do nosso esposo, dos nossos filhos. Em nome de Jesus, nós temos que perseverar. Não desista, querido, não desista.
Todas as famílias têm problemas. Nós precisamos ter firmeza para buscar a restauração dos nossos valores perdidos, que foram perdidos no nosso lar. A família, ela tem um lugar especial no coração de Deus. E Ele deseja que nós vivamos o melhor, inclusive nesta área. Essas 3 parábolas, elas nos mostram que não devemos nos conformar com as perdas. Quando eu falo de perda aqui, eu não estou falando de perda física, de pessoas que faleceram. Eu estou falando de perdas espirituais, de perdas de princípio, de perdas de valores. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que buscar isso. Nós temos que ir atrás, nós temos que procurar até achar, em nome de Jesus, para que haja restauração na nossa família. Como eu disse para você, todas as famílias têm problema, querido. A minha tem, a sua tem, de todo mundo tem problema. A palavra nos diz que Jesus, ele teve problemas na casa dele. Os seus ali, eles não acreditavam nele. Os da própria casa não acreditavam nele. Então, assim, Jesus também teve problema, nós vamos ter problema dentro de casa. Só que nós temos que ter fé, determinação, que nós vamos vencer. Eu e você temos que olhar para a nossa família como um lugar de que um afia o outro. Um vai crescendo com o outro. E os obstáculos que vêm, a gente vence, a gente pula, a gente suporta e a gente vai vivendo. Porque o que nós estamos olhando? Para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para frente, para o alvo. Que nós, em nome de Jesus, vamos ter uma família abençoada. É projeto de Deus para a minha casa e para a sua. Então, enquanto nós não alcançarmos isso, nós não temos que parar, nós temos que continuar, ir avante, buscar, igual essa mulher fez. Nós temos que procurar até encontrar alegria, felicidade no nosso lar. E o último tópico fala sobre a alegria pública, né? Ela fala: alegrai-vos comigo, porque achei, quando ela acha a dracma perdida. Ela diz isso. Ai, me perdoa. Quando ela acha a dracma perdida, ela fala, né? Alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que tinha perdido. Porque achei aquela dracma perdida. Queridos, quando a gente alcançar, a gente descobrir aquilo que foi perdido na nossa casa e a gente conseguir a restauração, nós temos que nos alegrarmos. Algo que o inimigo tem tentado tirar das nossas famílias, eu percebo isso, que é a alegria de estar em casa, a alegria de estar com a família. Nós temos que buscar essa alegria, nós temos que nos alegrar com aquilo que nós conquistamos, seja pequeno, seja grande, seja como for, nós temos que nos alegrarmos juntos, nós temos que promover na nossa casa momentos de alegria. Queridos, eu me esforço para isso. Assim, Deus sabe o quanto eu me esforço para isso, porque eu quero que a minha casa seja uma casa alegre. Eu brinco, eu procuro ser aquela que tira sarro de si mesma dentro de casa, porque eu amo ver minhas filhas e o meu marido alegre, de ver eles sorrindo, porque isso me agrada. Então eu procuro fazer disso. É fácil? Não, mas eu me empenho para isso. Eu não estou falando aqui que eu sou melhor, não, queridos, é porque eu tenho procurado, isso é um objetivo meu. Então a gente tem que se empenhar, a gente tem que fazer, a gente tem que se alegrar. E quando fala, né, que ela sai e procura e alegra-se, né, e conta para as pessoas, para as amigas, dizendo, é o versículo 9, e tendo achada, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Nós temos que testemunhar da restituição do nosso lar, da restauração que nós temos. Tudo que acontece na nossa vida é para testemunhar, nós precisamos testemunhar do que Deus faz. Porque muitas pessoas vão estar esperando, muitas pessoas vão estar passando às vezes pela mesma dificuldade, e eu e você vamos poder ser luz na vida dessas pessoas e dizer, olha, coloque o Senhor na frente,
Invista tempo, procure, ore, busque, que o Senhor restaura, o Senhor faz a diferença. Nós precisamos disso, de testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família. Lá em 2 Coríntios 1:4 diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Então, o que aconteceu comigo foi bênção na minha vida, eu tenho que servir de consolo para aqueles que estão passando. Nós temos que testemunhar daquilo que tem acontecido na nossa vida, que o Senhor tem feito. Jesus, quando a gente vê ali, que quando Jesus liberta aquele endemoniado gadareno, ele fala: Senhor, posso te seguir? E o Senhor fala: vai e anuncia para sua família, anuncia para sua casa. Nós temos que anunciar para os nossos, para a nossa redondeza, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, né? Está lá em Marcos 5, 19 e 20, no versículo 19 e 20. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai à tua casa para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Nós temos que contagiar primeiro os de perto. Nós temos que anunciar para os de perto para depois expandir. Em nome de Jesus. Este homem, ele entendeu e ele fez o que tinha que fazer. Assim que a gente resgatar os princípios que foram perdidos dentro da nossa casa, nós temos que tornar público isso e tornar como um ato de testemunho para aqueles que estão passando pela mesma situação. Deus instituiu a família, queridos, para ter o melhor. Deus não simplesmente pensou: Adão está muito tranquilo aqui, ou Adão está precisando. Deus, ele quis com o âmbito de família, instituir a família, de estar colocando ali junto com Adão, Eva, para que eles viessem crescer, multiplicar. Família é projeto de Deus. Família é bênção. A tua família é uma bênção. Como eu já disse, todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldades, mas não desanima. Deus ele restaura, e Ele pode restaurar a sua casa hoje em nome de Jesus. Se esforça para fazer o que tem que fazer, o que é para mim e você, para eu e você fazer. Ninguém vai fazer por nós. Então eu e você, nós temos que acender a candeia. Nós temos que procurar os valores que foram perdidos dentro da nossa casa. Acender a candeia, pedir direção do Senhor. Nós temos que varrer as coisas que estavam ali, que não servem, que não são bênção, que tem trazido discórdia dentro de casa, para fora de casa. Tem que ter atitude, queridos. Tem que procurar com diligência. Tem que procurar olhando cantinhos, olhando detalhes. E quando a gente fala disso, não é uma coisa específica só da mulher, é para o homem também. A mulher, ela é mais detalhista, então ela pode observar muito mais detalhes, mas é para você também, homem, procurar isso. E quando a gente achar o que foi perdido, a gente testemunhar, porque a nossa vida tem que ser um testemunho daquilo que Deus fez. E que no nome de Jesus nós possamos restaurar, nós possamos pedir para o Senhor restaurar tudo que foi perdido na nossa casa, em nome de Jesus. E que venha recuperar todos os valores que foram perdidos. É isso que eu profetizo sobre a tua casa e sobre a tua vida. Vamos orar agora. Se você estiver com a sua família, dá as mãos. Se puder, fique de mão dada com a tua família.
faça nesta noite um compromisso entre vocês, de terem uma conversa, de entender o que pode estar sendo perdido dentro de casa e querer como família todos procurarem. Queridos, quando a gente procura em mais gente, a gente encontra mais rápido. Se a gente procurar sozinho, vai demorar mais. Se a gente se reúne como família para procurar valores que foram perdidos, a gente vai encontrar muito mais rápido e a gente vai ser muito mais abençoado, a gente vai se alegrar muito mais rápido. Vamos orar então. Amado Deus, eu apresento diante do Senhor aqui cada família aqui representada, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, como a sua palavra falou ao nosso coração. Senhor Deus, se nessas casas, ó Pai, se tiver alguma casa que precisa, Senhor Deus, resgatar valores, Pai, que foram perdidos, ó Espírito Santo de Deus, traz a tua revelação, para que, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, perceber quais são os valores que precisam, Senhor Deus, ser resgatados, ó Pai, dentro das casas. Senhor Deus, toca, Senhor Deus, em cada membro da família, para que haja restauração, haja perdão, haja arrependimento, Senhor. Senhor Deus, o que precisar de mover, Pai, que o Teu Espírito se mova e que as famílias, Senhor Deus, sejam abençoadas, Pai. Eu profetizo, Senhor Deus, que as casas, que cada família seja abençoada em nome de Jesus, que haja paz, haja amor, haja tranquilidade e que sejam cheios da presença de Deus. É isso que eu oro, agradecida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo final de semana, na paz do Senhor.